Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que o Centro de Estudos em Direito Municipal recebe o professor José Roberto de Castro Neves, que é um nome conhecido nacionalmente, com várias obras publicadas, tanto na área do direito civil, como na área também do direito literatura e outros temas mais. O professor José Roberto é professor de direito civil na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e na Fundação Getúlio Vargas, do Rio, doutor em Direito Civil pela UERJ e mestre pela Universidade de Cambridge. E é coordenador de inúmeras obras na área do direito e literatura. Eu destacaria ele, Shakespeare, Diz por Nós, Advogados, Os Grandes Julgamentos da História, Os Advogados Vão ao Cinema, O que os Grandes Livros Ensinam sobre Justiça, Os Grandes Julgamentos do Supremo e, para destacar uma monografia do professor, destacaria essa aqui, Como os Advogados Salvaram o Mundo, a História da Advocacia e sua Contribuição para a Humanidade. Ou seja, temos aqui uma grande autoridade nessa temática. Eu fiquei muito feliz quando o professor José Roberto aceitou o convite, acompanho o professor José Roberto pelas redes sociais e pelas publicações, então fiquei muito feliz quando ele aceitou o convite. Então, doutor José Roberto, tem a palavra. Muito obrigado. Rafael, obrigado a você pelo convite. Na verdade, é quase uma intimação, porque vamos falar sobre literatura, que delícia, né? Muito melhor do que a gente tratar daquelas desgraças, daqueles agravos mal julgados, né? Daquelas sentenças pobres de espírito, enfim. Então, é um assunto muito mais rico. E eu acho, sabe, para começar essa nossa conversa, que, evidentemente, a técnica, a ciência, ela é fundamental para a evolução da espécie, enfim, para uma série de razões. Mas, na verdade, o verdadeiro conhecimento ele é humanístico. Esse é o verdadeiro conhecimento. E a gente tem uma prova na história recente da civilização, quando se imaginou que você podia separar a análise humanística, não é, dos grandes valores do direito, e foi desastroso, né? Na Alemanha nazista, eu estudo direito civil, sou professor de direito civil há muitos anos, eu adoro direito civil e adoro direito, na verdade, mas havia ali uma geração de extraordinários juristas que acabavam por permitir a ascensão do nazismo, que foi um modelo absolutamente fincado em questões jurídicas, científicas, técnicas, e ainda assim possível. O ensinamento dessa passagem triste da nossa história é de que a ciência é importante, mas a ciência não pode estar nunca afastada de questões éticas. A gente vive isso, né? Hoje, essa biologia que tenta fazer coisas estranhas com o homem e com os animais, e, enfim, isso tudo é esse problema de desgarrar muito conceitos científicos e jurídicos. E no direito não é diferente, não é? Um bom advogado, um bom juiz, um bom manejador do direito tem que ser um cara que conhece também a humanidade. A provocação que eu vou ter hoje, a gente tem 1 hora mais ou menos, não é isso, Rafael? Só para me organizar, porque esse assunto a gente podia ficar falando a vida toda, mas só para eu tentar me organizar aqui. 1 hora a gente tem, né? Isso, 1 hora, isso, exatamente. Obrigado. Maravilha. Então, eu preparei um PowerPoint para vocês, que deve estar aqui. Aqui, exatamente. Vocês conseguem ver, não? Sim? Sim, estamos vendo. Sim. Muito bem, ótimo. Maravilha. Então, a nossa conversa hoje vai ser essa. Por que o advogado deve ler? Na verdade, quando eu falo advogado aqui, é qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa mesmo, uma dona de casa, um bombeiro hidráulico, um atleta, mas eu coloquei um advogado aqui, mas isso vale para qualquer pessoa. O que eu, obviamente, não é uma coisa finalística aqui, pragmática, utilitarista, mas a nossa tese aqui, essa conversa hoje aqui, é que a gente acha que nós devemos ler, todos nós, porque, basicamente, a literatura permite que a gente atinja 5 coisas. A primeira é um autoconhecimento, que é, evidentemente, muito importante por todas as razões, né? Você saber melhor como é que funciona a sua máquina, seus melhores golpes,
quais são suas fraquezas. Isso tudo é muito importante para a gente poder ser um ser humano mais feliz. Depois, porque ela também aprimora a nossa forma de comunicação, né? Quantas vezes a gente vê uma situação em que você diz, poxa, mas eu não quis dizer isso, não era essa a minha intenção, eu não tinha esse propósito. Tudo nasce de uma deficiência da forma como você se expressa, né? E, claro, que na nossa profissão, na nossa atividade, a comunicação ela é fundamental. Depois, um conceito também de interpretação, que também é fundamental, né? A forma como você recebe as informações, como você vai digerir aquela informação e trazer dela algum significado. O verdadeiro significado, que nem sempre é aparente, nem sempre deve ser aparente, né? E depois, porque a leitura permite que a gente entenda melhor a humanidade, né? Pela leitura, a gente vai conhecer pessoas que a gente jamais conheceria, ir a lugares que a gente não vai ter chance de ir, viver vidas que nós não viveremos, né? Até porque é uma só que a gente tem. Então, isso é muito interessante também. Pela literatura, você conhece você consegue antecipar as coisas, né? E, finalmente, esse caldo cultural, essa tradição da nossa história, que é o que nos mantém coesos, que é a cultura, e a leitura é uma cornucópia desses valores culturais, então é muito importante também por essas razões. Antes da gente examinar um pouco essas coisas, que obviamente vai fazer a toca de caixa pelo tempo que a gente tem aqui hoje, infelizmente, mas é interessante ver que o direito à literatura tem sido um tema cada vez mais debatido, principalmente nos países civilizados. Então, a gente que tem que estar atento ao que está acontecendo, né, nos países onde a cultura é mais levada em consideração de forma mais forte, é importante entender como isso tem se desenvolvido. Primeiro, obviamente, um direito da literatura, que é um tema extraordinário, toda a discussão de copyright, né? As discussões de liberdade de expressão, todas estão ligadas ao direito da literatura, né? Até onde pode um autor falar um tema, o plágio, tudo isso é relacionado a esse, é um tema riquíssimo. Depois você tem um outro viés, né, uma outra vertente, que é o direito como literatura, que é uma vertente muito forte nos Estados Unidos, principalmente. Um juiz da Suprema Corte Americana, chamado Benjamin Cardoso, que é um cara interessantíssimo. Por acaso, eu estava lendo um trabalho dele outro dia e ele estava dizendo que a palavra aprisiona, né? É interessante esse conceito. A palavra liberta, mas também aprisiona. Mas esse cara escreve um texto em 1925, muito legal, muito interessante, falando do direito como literatura. E nos Estados Unidos, na Inglaterra, vocês sabem, como o juiz ele cria, né, a norma pelo precedente, então uma preocupação maior até dele de tornar o direito uma forma de agradável leitura, né? A beleza estética da linguagem, e que deveria ser um cuidado de todos nós, né? Quando a gente escrever com uma forma a atrair o belo para a nossa redação. E o direito como literatura ele é visto em vários lugares. Eu trouxe aqui uma passagem para citar um texto icônico, né, do Piano, quer dizer, na verdade, Triboniano, né, colocando o Piano aí, mas ele traz um texto do Piano que é lindo, lindíssimo, que todos nós conhecemos, está lá no Digesto, né, começa o Digesto, na verdade, falando sobre justiça, e que vocês estão lendo aí o texto, eu não vou precisar ler, mas é um texto que aproxima o direito da poesia, né? Belíssimo texto. Eu trouxe um outro texto também, do Thomas Jefferson, que era um advogado, quando ele faz a Declaração de Independência dos Estados Unidos, lá em 1716. Vocês sabem que é um libelo contra o rei, né, o Jorge III, que é o rei inglês, e ele claro, ele conhece os conceitos filosóficos, mas ele transforma aquilo numa regra jurídica, praticamente.
claro que é uma norma programática, mas é uma regra jurídica, é linda, né? Doutor, o slide está no primeiro ainda para a gente. Só poderia passar para a gente ler o trecho? O que é? Desculpa? O slide está no primeiro ainda para a gente. Ah, está no primeiro ainda? Passar. Eu vou ter que... Deixa eu sair e entrar de novo, então. Vou ver aqui. Bom, sair, vou entrar de novo para ver se eu consigo alguma coisa, sei lá, aqui. Vocês estão vendo isso aqui, né? Estão vendo agora? Estamos vendo, mas está no primeiro ainda. Tá. Foi para o segundo agora? Isso, agora sim. Tá, desculpa. Obrigada. Desculpa, eu estava aqui falando e achando que vocês estavam vendo. Esse é o primeiro, eu estava explicando o que eu estava dizendo. Voltou, foi para o segundo agora? Andou? Muito obrigado, Catarina. Nada, desculpa aí. Então, de novo, eu estava falando essa frase que vocês não estavam lendo, mas então agora dá um tempo para vocês, que é como o digesto começa, que é uma lição famosíssima jurídica, e eu estava dizendo a vocês que é o direito se encontrando com a poesia aqui nesse caso, né? E depois, em seguida, eu fui para o Thomas Jefferson, que era um advogado, falando esse texto, que é um texto muito bacana, é um libelo, é uma acusação contra o Jorge III, e ele me poupou anos de terapia, porque, não sei se vocês vejam uma parte que ele fala assim, ó, os homens são iguais... Doutor, desculpa, está no segundo agora. Acho que o senhor tem que clicar no terceiro para aparecer para a gente o terceiro. Sério? Que coisa desagradável. Peraí, é só clicar com o mouse. Vamos voltar aqui. Me perdoa. Vocês estão vendo aqui, não? Não. Sim, agora sim. Perfeito. Vamos achar aqui agora. First Person Canal CEO Application. Faz sentido? Agora, vamos lá. Foi? Não, peraí. Foi, né? Estão vendo agora? Foi. Sim, agora foi. Vamos lá, Catarina, mas não desistam. Obrigado. Então, eu estava dizendo a vocês, porque esse trabalho, que é esse texto, que é um texto de advogado, na verdade, né? Ele começa dizendo o seguinte, olha, os homens são iguais, que é um barato, que é um conceito da igualdade formal. Veja que isso antecede a Revolução Francesa, né? Muito bacana e tudo. Depois ele fala os direitos alienáveis, que ele cita alguns, como a vida, a liberdade e a procura da felicidade. E o que é muito bacana aqui, nesse texto, veja que ele diz, olha, o Estado e ninguém mais pode garantir que as pessoas sejam felizes. Porque a felicidade é um negócio mais complicado e vai depender muito da pessoa também, né? A pessoa tem que se ajudar. Mas o que o Estado pode tentar fazer, que é um objetivo, é garantir que haja um meio em que essa procura da felicidade seja possível. Eu digo isso porque, eu não sei se vocês, mas eu tenho 3 filhos, e quando meus filhos nasceram, já tem tempo, eu ficava muito preocupado, né, com meus filhos serem felizes, né, obviamente, com minha mulher ser feliz, né, com as pessoas que me cercam serem felizes, mas, na verdade, isso que é interessante desse texto, é que ele diz o seguinte, olha, você não pode garantir que a pessoa seja feliz, não existe isso. O que você pode fazer, no melhor esforço, é dar o espaço para que ela busque a felicidade dela. É muito interessante isso, né? Eu acho que é muito, não é sutil e é lindíssima essa mensagem. Mas, enfim, de novo, isso aqui é uma regra jurídica, rigor, né? E que se estabelece esses conceitos. Nessa hora que o direito e a literatura eles estão juntos, né? Mas, finalmente, a gente tem um outro campo, um terceiro campo, que é o direito na literatura, que são questões jurídicas ou que podem suscitar temas jurídicos que são embutidos na literatura. E aí é um campo vastíssimo e, para quem aplica o direito, digamos, um laboratório para a gente pensar, refletir, discutir, de alguma forma, né, abrir a nossa cabeça para uma melhor aplicação das regras jurídicas. Rafael, eu tenho um trabalho, que é um livro, na verdade, chama-se A Invenção do Direito, não sei se você conhece esse. É um livro... Aliás, tem um que fala sobre direito e arte, chama-se O Espelho Infiel. Esse foi muito bem, O Espelho Infiel, ele ficou até na lista dos mais vendidos há bastante tempo. E é um livro que é sobre direito e arte, na verdade, sobre questões em que o direito e a arte se envolvem. Eu acho que é bem interessante. Mas nesse trabalho da invenção do direito, minha tese aqui é de que o direito ele nasce no teatro grego.
E é interessante, eu não sei se vocês curtem muito mitologia e a dramaturgia grega dessa época, né? Mas eu acredito que seja verdade até, tá? O que acontece é o seguinte, os gregos, né, tiveram naquele... Na verdade, não são os gregos, são os atenienses, na verdade, mas naquele momento específico na história, entre 500 e 400, né, 399 é quando o Sócrates morre, eles tiveram uma época muito peculiar na história, porque eles inventaram mesmo a ideia da democracia. Não é a democracia que nós temos hoje, claro, era uma democracia muito mais restrita, né, porque só os homens votavam, só os naturais, né, de Atenas, os metecos, que eram os estrangeiros, não votavam, só os homens com uma determinada idade, mas havia aquela ideia, que era uma ideia revolucionária, de que o destino daquela coletividade seria determinado pelo voto da maioria das pessoas. É um barato esse conceito, porque ele muda, de novo, revolucionariamente, a ideia de que um cara decide tudo, o chefe decide. O chefe não tem chefe. Aqui é o seguinte, cada um tem o voto. É uma ideia linda, é uma ideia fantástica, e é uma ideia que é uma luta do homem contra a natureza dele mesmo. Porque você vê o seguinte, não existe democracia entre os leões, não existe democracia entre os macacos, não existe democracia entre os rinocerontes, não existe democracia em nenhum bicho. A democracia é um conceito racional que o homem racionalmente entendeu. Olha, essa é uma forma melhor de você administrar uma comunidade. Mas é uma ideia que é o animal quer dominar. Por isso que essa briga da democracia contra a tirania é uma briga eterna do homem, porque a natureza do homem ela não é... Se a gente tem uma comunidade pequena, alguém vai querer mandar. A gente vê pela vida isso, né? A tendência do homem, a natureza do homem é dizer, eu quero fazer com que a minha vontade prevaleça. Mas a inteligência do homem diz, não, peraí, mas esse conceito é um conceito que é melhor no longo prazo. É um conceito que permite uma vida mais feliz. Mas, de novo, naquele momento o homem criou essa ideia, que depois só foi ser restaurada nos Estados Unidos, né? Na independência. Quer dizer, você ficou muito tempo sem uma democracia no mundo, né? E a gente sempre vê exemplos dessa briga do tirano, né? Essa natureza humana desgraçada que nós advogados, profissionais de direito, temos que estar sempre atentos para combater, porque não é uma solução boa para a sociedade, né? A tirania não é bom, a gente quer a liberdade, né? Mas voltando aqui, naquele momento, o que houve foi que esses gregos tiveram que imaginar um modelo jurídico também para acompanhar essa ideia genial. E eles fazem isso pelo teatro. O teatro, na Grécia Antiga, era um local onde as pessoas iam não só para se divertir, para entreter, mas para pensar. As peças eram peças que cuidavam das questões da cidade, das questões do povo, e principalmente em questões de Estado. Eram peças que discutiam temas sociais. Então, a gente tem 3 grandes dramaturgos que, imagina vocês, escreveram há 2.500 anos, cujas peças sobreviveram esse tempo todo porque elas são muito boas, porque elas são muito inteligentes, porque elas têm um valor muito grande, elas carregam uma mensagem forte. O primeiro deles é o Ésquilo, depois o Sófocles, depois o Eurípides. Nessa ordem de tempo, e claro, você vê que houve avanços numa peça ou outra, mas a Oresté, e engraçado que é uma trilogia. A gente fala hoje do Star Wars, né, do Poderoso Chefão, das trilogias, mas as trilogias, o conceito está lá na Grécia, como quase tudo, na verdade. E a ideia da Orestéia, eu acho que eu botei aqui o primeiro que eu vou tratar, são 3 peças, né? E a invenção mesmo do devido processo legal. Porque, basicamente, o que acontece é o seguinte, eu não sei se eu botei aqui, eu não botei, mas, basicamente, na Orestéia, o que acontece é o seguinte, rapidamente, tá? O Agamenon, que é o grande líder grego, volta da guerra de Troia, volta vencedor.
ele era casado com uma moça chamada Clitemnestra, que era irmã da Helena, a bela Helena. Daí realmente você vê que maldade, né? Que você tem uma irmã como a Helena, que era a mulher mais linda da história, né? E ainda você recebe o nome de Clitemnestra e a tua irmã chama o nome de Helena. Quer dizer, é muita desgraça para uma pessoa, né? Enfim, e o que acontece é que são duas irmãs, a Helena e a Clitemnestra, e a Helena, que era linda, maravilhosa, né? Ela, filha da Leda, que era a mãe das duas, e que, na verdade, tinha tido um caso com Zeus em forma de ganso, vejam assim que coisa extraordinária, e põe um ovo, né, que são os Dioscuros, enfim, nasce a Helena, e quando a Helena nasce, todo mundo fica louco, a Helena é lindíssima, e eles combinam o seguinte, Helena, você pode escolher o cara que você vai casar, que todo mundo queria casar com a Helena. Eles deixam, olha só que eles têm o respeito à mulher, e ainda combinam o seguinte, olha, e se você casar, quem você escolher, todo mundo vai ter que respeitar, e se por acaso alguém violar isso, nós todos juramos que vamos atrás de você. A Helena se casa com um lindo bobão, que é o Menelau, que é um clássico, né? Uma mulher linda se casar com um lindo bobão. O Proust dizia que era deixar os caras lindos para as mulheres sem criatividade, eu concordo plenamente. Mas, enfim, isso é uma história longa. Mas, enfim, ela se casa com Menelau, que era, por acaso, o irmão do Agamenon, que era o cara. Bom, aí tem a Guerra de Troia, que é uma história interessante, que a gente não vai ter tempo para contar aqui, mas o fato é que ele volta, e aí eu vou ter que contar uma história que acontece antes dele. Quando ele tem que ir atrás da Helena, em Troia, que a Helena é raptada, né? Os ventos não são favoráveis, e ele recebe do oráculo uma informação que é o seguinte, você vai ter que sacrificar a sua filha mais velha, que é Ifigênia, para você receber os bons ventos. E ele, então, sacrifica a filha. Essa, claro, é uma imagem do que o homem público faz. O homem público ele tem que sacrificar a família em benefício da vida pública dele. Então, essa alegoria. Ele faz isso, e aí os favorecem os navios gregos, né? Os 1000 navios gregos, né? E ele então leva. Só que a mulher dele, a Clitemnestra, jamais perdoa isso. Claro, ela tem raiva do marido porque matou a filha, porque privilegiou a coisa pública ao invés da família. E mais do que isso, ela acaba também, nesse período, arrumando um amante, que, por sua vez, é primo do Agamenon. Bom, quando o Agamenon volta, a Clitemnestra mata o Agamenon. Ela finge que vai limpar os pés dele e mata o Agamenon na primeira peça. E bane os filhos de Agamenon com ela, que é Eletra, a filha mais velha, e o Orestes, que é o outro filho, menor, e toma o poder. Bom, a segunda peça os portadores da libação, os filhos resolvem vingar a mãe. A Eletra, o famoso complexo de Eletra, que todo pai gostaria que a filha sofresse, né, porque é o diferente do complexo de Édipo, a filha que é apaixonada pelo pai, ela convence o Orestes, que é o filho, a matar a mãe. O Orestes consulta o Apolo diz que é justo, porque, veja, é uma questão complicada, ele vai matar a mãe, não é uma coisa simples, mas ele vai matar a mãe para vingar o pai. Ele vai e mata a mãe, mata o amante, e aí as Eríneas, que são essas deusas primitivas, vão atrás do Orestes. As deusas primitivas não toleram essa morte da mãe, e ele, então, vai a julgamento no Aerópago, que é a terceira, que é as Eumênides, né, essa terceira peça. Esse julgamento é interessante porque, para a Grécia Antiga, matar alguém da família, do genós, né, aquela família, era um crime insuperável. Você não podia fazer nada. Você matou a família, você tem que morrer. O que vai acontecer, entretanto, é que o Orestes diz, olha, eu matei minha mãe por uma causa, por uma razão. E aí aparece Atenas, a deusa da justiça, e Atenas, então, explica. Ela explica, olha, ele vai ser julgado, ele tem que ser julgado por pares, 12 pessoas iguais a ele, ele vai ter a oportunidade de se defender, então ela estabelece um devido processo legal, a possibilidade de defesa, há um empate, porque o Orestes explica a razão dele,
né, ao empate 6-6, e ela, então, Atenas dá o voto dela, o voto de Minerva, porque Minerva era o nome que Atenas recebia em Roma, né? Dá o voto de Minerva para desempatar e traz um outro conceito interessante, que é in dubio pro réu. Na dúvida, você tem que privilegiar a natureza humana. Então, vocês vejam, o cara estabelece o conceito do devido processo legal, estabelece a ideia de que você tem que julgar pessoas iguais por pessoas iguais a você, né? Uma ideia de que quem julga você é um igual. A ideia do indúbio pro réu. São várias questões fundamentais do direito que são estabelecidas naquela peça que nós não superamos até hoje, né? Então, aqui, o direito ele está lá. E aí, tem um outro passo, que é Sófocles, na geração seguinte, que faz Antígona. Antígona já é os lapidácios, já é uma outra família, porque os gregos entendiam que o destino era sempre muito importante, né? Antígona era filha do Édipo, ela filha e irmã do Édipo, uma coisa meio confusa naquela família, mas enfim, mas ela é filha do Édipo, e quando os irmãos todos, os irmãos entre elas, o Polínicio, né, morrem, ela então resolve enterrar o Polínicio. O Polínicio tinha brigado, era sempre Tebas, o tio dela, da Antígona, irmão da Jocasta, mãe dela, diz que o Polínicio não pode ser enterrado, mas ela viola essa regra, e quando ela é chamada, ela diz: eu violei o édito do Creonte, eu violei a regra, porque essa regra ela foge de um dever maior, de um direito natural que existe, de que as pessoas têm direito a ser enterradas. Aqui é um conceito de insubordinação civil. É um pouco a ideia que a gente falou no começo da nossa conversa, que há questões que estão acima, que são éticas, são morais, são culturais, e que o direito não deve desgarrar disso, não deve abandonar isso de forma alguma. E aí a Antígona, e é interessante que o Sófocles coloque numa mulher esse papel, né, digamos assim, de explicar quais são os verdadeiros valores que devem reger uma sociedade, e que esses grandes valores, esses grandes, digamos, direitos naturais não podem ser afrontados pelo direito do homem. Então, é uma ideia lindíssima. Óbvio que a Antígona ela é emparedada, ela morre, e, enfim, o Creonte tem um problema, porque o filho dele, apaixonado pela Antígona, também a mulher se mata, o filho se mata. É uma história toda, uma briga de gerações muito bacana, mas o importante é essa ideia que é estabelecida ali da insubordinação civil, de você discutir a força de uma regra quando essa regra viola um valor maior, que é um tema muito caro ao direito também. Essa peça foi proibida na Grécia, na Revolução dos Generais nos anos 60. Você vê como é que ela é viva até hoje, a peça, né? Como ela tem uma força muito grande. Mas, enfim, eu estou só dizendo isso porque muitas vezes o direito está nas obras literárias, nas obras da dramaturgia, e eu até acho que elas nascem juntas, até, que é essa tese. Mas eu estava dizendo a vocês, primeira vitória é conhecer você mesmo, né? E aí, é a última vez que eu vou falar dos gregos, eu prometo, mas também aí uma obra clássica da literatura, a ideia do Édipo, que é uma ideia cuja discussão é exatamente esse autoconhecimento. O grande tema do Édipo é quem ele é. Qual é a posição dele? O Édipo, que é a gente falou, né, o pai da Antígona, ele nasce numa situação curiosa, porque o pai dele, o Laio, que já era mais coroa, se casa com uma jovenzinha chamada Jocasta, lindinha, e tem um filho. Quando ele tem um filho, naquela época a turma ia muito aos oráculos, né, aos vites, né, para entender o que ia acontecer. E os gregos tinham uma ideia fixa, uma ideia que só foi assim, disputada na Renascença, de que o destino estava escrito, que o destino era mais forte que todos nós e que quem faz fate, né? A gente não podia lutar contra o que estava escrito. E essa era a ideia fortíssima
a cultura grega, e, de novo, essa ideia só... Tem gente que acha isso hoje, mas, enfim, isso só foi questionado de uma forma sistemática, bom, enfim, na Renascença, né? Mas voltando, o Édipo, esse Laio tem um filho com a Jocasta, e o vaticinador diz que o Édipo vai ser a causa da desgraça da casa do Laio, então ele manda matar o filho, tranquilamente. Só que o cara que vai matar o filho, que é um clássico também, Branca de Neve, mas é um clássico assim, ele não tem coragem de fazer aquilo, de matar a criança inocente. Ele prega as crianças pelos pés, né? Então o Édipo tem um pé deformado, porque o grilhão pegou ele pelo pé, mas ele acaba entregando para um pastor, que por acaso manda para Corinto, e os reis de Corinto, que é a Mérope e o Pólipo, não têm filhos, então ele acaba sendo criado como se fosse o príncipe de Corinto. Só que quando ele fica mais velho, com 18 anos, alguém diz para ele, um bêbado, na verdade, fala, olha, você não é filho dos seus pais. Ele fica encucado, porque ele quer saber quem ele é, porque é bom, né? A gente quer saber quem a gente é. Ele vai no oráculo, o oráculo diz para ele, olha, é o seguinte, cara, deixa eu te dizer, a notícia não é boa, não. Você vai, matar teu pai e casar com a tua mãe. Enfim, confuso, né? Aí o Édipo, obviamente, não leva isso legal, acha aquilo bem barra pesada, e aí ele resolve fugir da casa dele e vai para o outro lado, a direção oposta, que vai levar para Tebas. E no meio do caminho ele encontra um séquito andando, e em cima é um coroa que está sendo carregado numa liteira, e o coroa, muito soberbo, muito besta, manda o garoto sair da estrada, e aí o Édipo também, que era o principito, também arrogante, brigam, e o Édipo acaba matando todo mundo daquele séquito, menos um consegue fugir. Sem saber, ele tinha matado o pai. Era o pai e o cara soberbo que estava na liteira. Então, uma metáfora linda, porque ele quis tirar do caminho o filho 2 vezes, mas não conseguiu, o filho mata o pai. Mas ele não sabe. Daí ele vai para Tebas, e Tebas está sendo dominado por uma esfinge, que é essa famosa... Vocês estão vendo agora, Catarina? Vocês estão vendo aí o quadro? Ótimo. Que é esse quadro do ingresso, né? Em que essa esfinge, que é um monstro alado, mas ele é rosto de mulher, tem o dorso da mulher, mas tem patas de leão e alado, ele faz um enigma, né? Decifra-me ou te devoro, diz a esfinge. E a esfinge diz para ele o seguinte, olha, e a brincadeira é essa, ela fica na porta da cidade, não deixa ninguém entrar, ninguém sai, e ele faz um enigma. Se o cara descobrir, a esfinge se mata e acabou. Se não descobrir o enigma, a esfinge come o cara, devora o sujeito. E ele topa, ele é corajoso, e aí ela pergunta para o Édipo, né, que é conhecidíssimo esse enigma, qual é o animal que de manhã tem 4 patas, à tarde tem 2 e de noite tem 3. E aí o Édipo, e o nome Édipo significa também eu sei, o Édipus, né? Ele diz, é o homem. Olha só, o homem. O homem tem 4 patas quando ele nasce, né? Ele anda com 4 patas, mais velho ele anda com 2, e quando ele fica velho ele anda com uma muleta, então ele tem 3. Então é o homem. E assim a esfinge, aí ele liberta Tebas. E aí chega lá, todo mundo muito contente, porque Tebas está libertado, e o que acontece é que a rainha, jovem rainha, né? Ainda jovem, ficou viúva, e eles oferecem a rainha para o Édipo, e o Édipo, então, se casa e vira rei. Então, ele casou com a mãe, teve 4 filhos com a mãe, enfim, que são filhos e coisa totalmente confusa, não sei como é que é, enfim, mas é muito confuso mesmo. Então, e ele está muito feliz com a mulher dele, até que a peste assola Tebas, e ele vai no oráculo de novo, e o oráculo diz, olha, a peste está aí porque o assassino de Laio não foi punido. E ele, então, começa o Édipo Rei, que é essa peça de Sófocles, que é um inquérito judicial para descobrir o que aconteceu. Perguntas e tudo, e vão descobrindo as pessoas, uma pessoa, um pastor, chamam o cara que estava lá naquele séquito, que brigou na rua, enfim, o quebra-cabeça é montado, e o Édipo, então, entende que ele não sabia. Ele não sabia quem ele era. Ele não sabia quem ele era. Ao saber o que ele é, ele descobre a desgraça. Porque ele não sabia quem ele era, que a desgraça aconteceu também. Então, é uma busca do autoconhecimento. Eu sei, mas ele não sabe. Ele sabe desvendar o enigma, mas ele não sabe quem ele é.
Claro que quando ele descobre, a Jocasta se mata e ele se cega. E é uma imagem bonita essa também, que Shakespeare faz também, né, em Gloucester, lá no Lear, né, que o cego é o que sabe, porque a cegueira ela te tira a visão, que é a mais perigosa das sensações, porque que mais te engana, né? A aparência. Né? Quando ele não vê, ele consegue entender as coisas, sem ver. Né? Enfim, então é uma história lindíssima. Enfim, tem uma continuação e acaba na tragédia. Também uma trilogia, né? Depois tem o Édipo em Colônia, que é o segundo, e finalmente Mas, enfim, aí tem outras histórias também na literatura que são muito interessantes. Dorian Gray, que eu acho que é uma passagem incrivelmente atual. O Oscar Wilde é o único romance que o Oscar Wilde faz. O Oscar Wilde era uma figura interessantíssima, né? Na Inglaterra, na virada do outro século. Homossexual, quando era crime ser homossexual, mas uma mente aberta. Ele acaba sendo preso por causa disso. Mas ele faz ele escreve várias coisas interessantes, mas principalmente um livro que é brilhante, que é a história que é incrivelmente atual, porque no Retrato de Dorian Gray, vendo que o nome já é um nome confuso, porque Dorian é de dourado, né? E Gray é cinza, então já é um nome ambíguo. E nesse Dorian Gray, esse dandy, esse Janota, ele faz um retrato dele, e o retrato envelhece. E o retrato, à medida em que ele faz escolhas morais reprováveis, o retrato dele fica decrépito. Mas ele, lindo para a sociedade. Ele maravilhoso, ele se mantém. Então, o retrato é que envelhece. E ele começa a ter medo do retrato e esconder o retrato dele, porque o retrato revela quem ele verdadeiramente é, e não aquela imagem que ele projeta na sociedade. Então, é o Instagram dele, que é maravilhoso, né? Óbvio, mas ele próprio não é um cara legal, né? Ele não é um cara legal. E aí, claro, ele se perturba com aquilo, ele tenta matar o retrato, e eu não vou contar mais, porque eu não quero ser um spoiler aqui, mas é um livro brilhante, porque é o que a gente vê hoje com muita frequência. O Médico e o Monstro, o Stevens, ele antecipa toda a ideia do superego, porque o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, né? O nome já é engraçado, né? Dr. Jekyll tem o nome, e o Mr. Hyde é o escondido, né? E entre o J e o H tem o I, que é o I em inglês, né? Ele está no meio das coisas, e aí descobre que esse médico que quer entender quem ele verdadeiramente quer descobrir o outro lado dele, toma uma poção no qual ele vira o monstro. E o monstro faz coisas horrorosas, mas, na verdade, é o que ele quer fazer também. E é incrível que ele antecipa o Freud 10 anos, mais ou menos, a toda a ideia, toda a ideia de que quem você é, na verdade, se você é um médico, você é um monstro, enfim. Mas são livros muito bacanas que fazem a gente, de fato, refletir sobre a nossa atividade. Eu trouxe aqui, eu vou ser muito rápido, alguns modelos, porque a literatura tem isso também, né? Quando a gente pergunta quem nós somos, né? Ela traz modelos maravilhosos, né? Um que é um ídolo muito particular, que é o Atticus Finch, que é o advogado, né, obstinado, abnegado, o advogado do sul dos Estados Unidos que defende uma comunidade muito conservadora, né? No To Kill a Mockingbird, né? Do Sono para Todos. Então, aqui o Anthony Quinn aqui, o Anthony Quinn não, meu Deus, poxa, agora esqueci o nome do ator, meu Deus, um ídolo, enfim, fazendo foi para o cinema, esse filme de 60 e poucos, o Atticus Finch, o Gregory Peck, estava aqui me esquecendo. O Gregory Peck que é um monstro, que faz esse personagem extraordinário, mas o livro é melhor que o filme, até, embora o filme seja muito bom, que conta a história desse advogado que para defender esse negro no sul dos Estados Unidos, injustamente acusado de abusar de uma moça, vai contra toda a sociedade, porque ele acredita que está fazendo a coisa certa. Então, é uma história, assim, eu acho que o advogado lendo isso aí, eu lia até antes de fazer direito, eu ficava muito impressionado e achava, poxa, que legal, esse é um exemplo, né? Um modelo, um cara que faz o que está certo. E ele é
ouve o outro, ele é um abnegado e entende que está fazendo justiça. Um outro exemplo é o Capitão Rodrigo, né, do Érico Veríssimo, enfim, que também é um livro extraordinário, né? O Érico Veríssimo todo é um barato, né? E o Sul tem uma diferença do resto do país, né? Que brigou, né? Lutou, é diferente, né? Tem eu acho que tem esse dado, vocês têm esse dado muito legal da história do país, né? Que é uma história mais brigada mesmo, que obviamente forja a gente. Enfim, então, o Capitão Rodrigo é um barato. Eu botei o Tarcisão aí, de Capitão Rodrigo, que é um outro cara, e quando eu li Bibiana, aquele amor, eu achava um barato aquilo, eu achava incrível. E, finalmente, praticamente o meu alter ego, obviamente que eu não sou nada disso, mas eu gostaria muito de ser, que é o Mr. Darcy, né, do Orgulho e Preconceito, que é um barato, né, cara? Orgulho e Preconceito. Os livros de Jane Austen são todos muito divertidos, né? Porque todos têm aquela questão com quem ela vai casar, né? E são todos bonitinhos e o amor. E o Mr. Darcy é o cara assim, o cara elegante, o cara que só fala a coisa na hora apropriada, é o cara ultra cool, é o mais cool dos caras, né? É o cara, pô, ele, sabe, ele não se coloca, ele deixa, ele não antecipa as coisas, o que eu gostaria muito de ser, eu não sou nada disso, porque eu acabo sendo, enfim, ansioso e tal, mas o Mr. Darcy é o cara cool e tal. Realmente, eu acho que é o alter ego de todo cara que queria ser o Mr. Darcy, né? Elegante, enfim, mas é um barato, Mr. Darcy é um super um exemplo, e o livro é delicioso de ler, e ele cria esses padrões mesmo de beleza. Bom, vamos lá da comunicação. Comunicação, eu estou aqui ferrado com o tempo, porque esse assunto é tão agradável que... Deixa eu perguntar. A comunicação, ele é super importante. Não sei se eu botei aqui. Eu até podia começar essa história da comunicação falando até da Sherazade, né? Porque As Mil e Uma Noites, não sei se você lembra da história, mas é o sultão que foi traído e manda matar todas as mulheres. Ele dorme com a mulher e mata no dia seguinte, para nunca mais ser traído. Aí a Sherazade, que é malandra, começa a contar uma história para o cara. E aí, antes de acabar a história, eu vou deixar para amanhã o final dessa história. E aí o cara diz, então eu não vou te matar. E assim vai indo, né? Uma noite, duas, três, tem 3 filhos com ela, passam 1001 noites e diz que eu não vou matar essa mulher, que é gente fina. E ela vira a cabeça do machista lá, que matava todo mundo, porque não queria mais ser... Porque ela contava bem a história. Então você vê que contar bem a história é legal, né? E o amor, muitas vezes, entra pelo ouvido, né? O que é extraordinário. Mas, enfim, o ponto da escolha da linguagem aqui, eu dei 2 exemplos, que é o seguinte: na Vulgata, o São Jerônimo, quando ele foi chamado para trazer, né, a Bíblia, que estava em grego, em aramaico, para o latim, ele faz uma escolha inteligente, que é a de traduzir para um latim vulgar, e não para o latim erudito. Se ele tivesse traduzido para o latim erudito, a mensagem do Evangelho ia chegar para muito menos gente. Ele faz para divulgar que todo mundo consegue entender. Então, é uma inteligência dele. O Lutero faz a mesma coisa. Quando ele já está lá, né, escondido e vai traduzir a Bíblia para o alemão, ele cria o alemão nesse momento, né, praticamente, ele faz para um alemão vulgar, o alemão que ele fala, que acabou virando o alemão por causa da Bíblia. Mas ele também não faz para um alto alemão, né, exatamente para que as pessoas tivessem acesso a isso. E a linguagem interessante tem umas coisas que são curiosas. Você vê que quando os navegadores portugueses estavam tentando ir para a Índia, o Bartolomeu Dias, ele chama o Cabo das Tormentas, a virada, chama aquele lugar, né, onde o Atlântico encontra o Oceano Índico, que é um lugar barra pesada de navegação, ele chama Cabo das Tormentas, porque a virada dos oceanos é sempre um lugar difícil de navegação. Vento diferente, as marés são todas estranhas, é um lugar bizarro. Mas ele chama de Cabo das Tormentas. Mas quando ele for chegar a explicar isso para o João II, que era o rei, os caras acharam, pô, isso é um mau nome, porque se você disser Cabo das Tormentas, cara, todo mundo não vai querer explorar. Vamos trazer um nome melhor. Vamos chamar de Cabo da Boa Esperança. Né? Olha o marketing aqui do cara. Ele deu um nome mais bonito. Isso permitiu... Então vamos até o Cabo da Boa Esperança, o Cape of Good Hope, que ficou esse nome lá na África do Sul hoje, em vez de Cabo das Tormentas, que era um nome menos convidativo. Né? E aí, olha só também uma questão sobre ainda comunicação, que é um tema importante, sobre concisão.
gente não falou de Shakespeare, eu gosto imensamente de Shakespeare, eu acabo estudando muito Shakespeare, escrevendo bastante sobre Shakespeare, e é um tema que eu particularmente tenho assim, a fascinação. E não à toa, porque o cara era muito inteligente e você tem muitos ensinamentos das obras dele. Mas eu vou começar com esse aqui. Romeu e Julieta, que é uma tragédia muito conhecida, uma das primeiras tragédias que Shakespeare faz, a segunda tragédia dele, ainda no começo da carreira dele, ela começa com um prólogo, no qual uma pessoa vai à frente da plateia e conta em 8 linhas tudo o que vai acontecer. Então, o cara começa contando tudo o que vai acontecer. Alguém vai dizer, pô, mas que chato isso, né? Um spoiler extraordinário. O cara já contou o que vai acontecer. Ele já disse tudo o que vai acontecer. Eu não preciso mais ver a peça. Não. Quando você antecipa dessa forma e bem feita, o que você faz é exatamente o oposto. Você joga uma isca na curiosidade do espectador absoluta. E ele não tem como fazer outra coisa senão assistir a peça até o fim. Então, como é que ele começa a peça? O cara diz: 2 famílias iguais em dignidade, na linda Verona, onde se passa esta cena, levadas por antigos rancores, desencadeiam novos distúrbios, nas quais o sangue civil tinge mãos cidadãs. Da entranha fatal desses 2 inimigos ganharam vida, sob a diversa estrela 2 amantes, cuja desventura e lastimoso fim enterraram com a morte a constante sangue de seus pais. Você ouve isso, pô, em inglês fica mais bonito, porque ele usa o pentâmetro tâmbrico, enfim. Ele diz, eu quero saber o que aconteceu, me conta mais, deixa eu ouvir o que aconteceu. É o contrário. E no mundo como o nosso hoje, né, com tanta informação, tanta coisa, e internet, e o juiz com tanta coisa, você saber usar essa concisão a seu favor é fundamental. É uma ferramenta muito importante. E aqui talvez seja o melhor exemplo de uma concisão absoluta e perfeita que vai trazer exatamente incutir exatamente essa ideia, né, dessa curiosidade, esse interesse por seguir adiante, que você vai ter em Romeu e Julieta. Enfim, aqui é uma reflexão sobre vocês, sobre o conceito, como a coisa tem andado, porque se você pegar essas 4 grandes invenções da humanidade, como o mundo mudou após eles, a gente vai ver que a gente está vivendo agora num momento muito, muito importante da história e que esse desenvolvimento da fala tem um valor, porque a fala, por exemplo, né? A fala é uma vantagem incrível que nós humanos temos sobre qualquer outro animais, né? A gente consegue expressar a nossa ideia. A gente podia até pensar e não conseguir expressar. O Neandertal aparentemente conseguia pensar, mas ele tinha uma dificuldade de falar. Isso selou o destino dele, né? Depois a escrita, que vai acontecer lá no ano 6000, a ideia de que você eterniza uma ideia, né, numa coisa que você pode levar para adiante. Depois a imprensa móvel, a gente até falou do Lutero agora. O Lutero só foi possível porque tinha imprensa, né? Porque ele conseguiu imprimir o que ele dizia. Senão ele teria ficado que nem o Wycliffe ou o Hus, que foram anteriores a ele. Ia ficar muito limitada a ideia dele. Quando você tem a imprensa e tem escrita, você vai embora, né? E agora a internet, que é uma outra grande revolução que a gente vive na nossa história hoje sobre transferência de comunicação e de informação. O problema da internet é que não tem filtro mais, né? A gente recebe a informação toda crua e a gente tem que fazer o papel de filtro disso. Até então, a imprensa era mais difícil. Você publicar um livro era mais complicado. Hoje você coloca na internet. Então, é um momento muito peculiar e é um desafio muito grande, um desafio que coloca muita importância no receptor. Isso, enfim, aí, de novo, né? É uma questão também sobre jeito de literatura interessante, que é a história da linguagem técnica e da linguagem literária. Porque, obviamente, que a linguagem técnica ela é mais precisa às vezes, mas é muito chata também. E a gente hoje vive uma modificação que a linguagem puramente técnica ela é cada vez mais enfadonha, as pessoas não querem mais ouvir. Você vê aquelas petições, né, muito rococó, muito rebuscadas, aquilo ali, sei lá, acho que é ultrapassado. Hoje em dia, você já caminha para uma linguagem mais jornalística, mais literária, quando você se manifesta. E aí tem uma questão interessante sobre o conceito, né, técnico, que é do fato você tem o direito, mas, na verdade, é muito mais da narrativa que você vai tirar a história, né? Muito mais difícil, uma questão... Mas, enfim, vamos então para interpretar, eu tenho mais pouco tempo aqui, eu vou ter que andar rápido.
sobre a questão da interpretação, que é outra questão importante, né? E eu vou começar citando o Dom Casmurro, que obviamente é um clássico extraordinário da nossa literatura, mas vocês vão lembrar que a mãe do Bentinho tinha dito que ele ia ser padre. E a Capitu, que quer casar com o Bentinho, né? Ela convence a mãe dando uma interpretação ao que a mãe do Bentinho diz. Ela diz: olha, você prometeu um padre, mas você não prometeu que esse é teu filho. Arruma um órfão, arruma uma pessoa, faz esse cara padre e deixa seu filho ser feliz. E ela, então, vai. A própria traição da Capitu, que é um tema delicioso de discussão, se ela traiu o Bentinho com o Escobar, que era amigo dele, né? Se ela não traiu, o Machado de Assis propositalmente não diz, é um tema de interpretação também que faz essa obra ficar mais rica, né? Vou ter que andar rápido. Bom, entender a humanidade. Aqui a gente falou sobre a tragédia de destino, né? Que era uma ideia que o homem da Idade Média, que o homem clássico, da Antiguidade Clássica, que na Idade Média também foi fortíssima, mas é uma ideia que foi, de uma certa forma, abandonada quando o homem passa a olhar para ele próprio e vê-lo como o grande senhor desse caminho dele, né? E aqui é a virada que a gente vai ter na dramaturgia shakespeariana do Renascimento, que é as tragédias de caráter. As tragédias acontecem não porque o destino quis, mas porque o homem quis. E uma boa demonstração disso é quando você compara as personalidades do Hamlet com o Otelo, um dos personagens conhecidos de Shakespeare, né? O Hamlet é o príncipe dinamarquês, intelectual, que vai para Wittenberg. Wittenberg é onde o Martinho Lutero expôs as teses, né, o lugar da luz, e ele é chamado para a casa dele, que é a Dinamarca, que é o exemplo na Inglaterra da Idade Média, escura, fria, e ele vem de Wittenberg, onde as luzes vêm, né, naquele momento, nova religião, uma religião que permitia, né, a história um barato do Lutero era exatamente esse, né? Ele dizia: olha, a palavra é divina, mas a interpretação é de você. Você tem a Bíblia, você pode ler a Bíblia e tirar da Bíblia a interpretação que você entende melhor. Toda essa liberdade, então, ele traz. O Hamlet chega na Dinamarca, e quando ele chega lá, bom, o pai tinha morrido, o pai que era um guerreiro, a mãe, Gertrude, tinha casado com o tio Cláudio dele, e ele suspeita que esse tio Cláudio tinha matado o pai para casar com a mãe e tomar o trono. Só que não tem certeza disso. E a peça é o Hamlet maquinando. O Hamlet é cerebrino, o Hamlet vivia com um livro debaixo do braço, o Hamlet era um intelectual, pensando, primeiro, se o tio de fato matou, e depois como ele ia trazer justiça, porque ele não era um vingador, ele não era um sanguinário, o Hamlet. Ao contrário, o Hamlet era um intelectual. O Otelo é outra peça, que eu cheguei a fazer um pouco depois, na qual o general Mouro, negro, na Veneza, se casa com a Desdémona, que era uma mocinha branquinha, local, lourinha, que ele ficou apaixonado, e ela por ele, e ele morria de medo da Desdémona traí-lo, claro, porque ele era inseguro dessa forma, mas ele era um general, ele era um homem da guerra, ele era um homem de decisões imediatas. Na guerra você não tem devido processo legal, na guerra você mata. E um subordinado dele, Iago, fica incutindo na cabeça dele que a Desdémona o trai com o Cássio. E ele acredita naquilo porque é insegurança, e o Iago é um extraordinário vilão, porque é um vilão psicológico, ele vai na fraqueza do cara. Bom, enfim, e ele acaba matando. O Hamlet morre todo mundo, né? Enfim, assim, até porque ele demora para reagir, ser ou não ser, né? Você ficar quieto ou você agir. Esse é um tema que o Hamlet não consegue se desvencilhar, é o excesso de reflexão, e o Otelo é o contrário. O Otelo, ele acaba matando a Desdémona, porque ele acha que a Desdémona o traiu, ele não traiu coisa nenhuma, mas ele não reflete. Então, se você muda a característica do personagem, você põe a personalidade do Otelo no Hamlet e o Hamlet no Otelo, você não vai ter tragédia. A tragédia existe
porque as pessoas são o que elas são. E, na verdade, você vê na vida, é muito isso, né? As coisas acontecem porque as pessoas são desse jeito. Se elas não fossem desse jeito, as coisas não teriam acontecido. Às vezes, as coisas de bem também não teriam acontecido, mas o destino é menos importante. O mais importante é o caráter da pessoa. Se o Otelo fosse o Hamlet, o Otelo teria matado o tio no primeiro ato da primeira cena. Assim, matou o tio, chegou lá, entendeu o que matava o tio, acabou a peça. E o Hamlet teria ouvido o Iago contar que a mulher está distraindo, mas ele era esperto, ele sabia que o Iago estava tramando, ele nunca ia levar aquilo. Então, a tragédia acontece por causa deles. E é isso que a literatura te faz também perceber, né? As pessoas são diferentes, as situações acontecem porque as pessoas têm suas personalidades diferentes. O Processo de Kafka, que é um livro que todo advogado tinha que ler, até para entender qual é o drama do cliente dele, né? Que não consegue entender, né? Que se vê tragado por uma situação. Kafka faz uma revolução na literatura, né? Ele, antes do fantástico, ele já inova nisso, e é uma vida também super interessante, a vida do Kafka, o relacionamento dele com o pai, enfim, vai morrer jovem, né? Com 41 anos, e de uma certa forma... deu sorte, porque a família dele inteira vai morrer no campo de concentração do Kafka, né? A obra dele foi salva por uma situação realmente também inusitada. O melhor amigo dele, cara chamado Max Brod, leva as obras dele para Israel e consegue salvar as obras do Kafka, uma história incrível. Mas o processo é esse cara que, um dia para o outro, tem um processo e não sabe de onde vem, como é que funciona, nada é explicado a ele. E é uma situação que a gente vê que os clientes, às vezes, têm uma situação como essa, quem não é do mundo jurídico. Cultura. E cultura é muito diferente de informação. A gente estava falando da internet, né? Na internet, a gente tem muita informação e pouca cultura. A cultura, na verdade, são informações que vêm carregadas de valores. Os meus filhos, eu tenho o mais velho que tem 23 e a menor tem 19, tenho um do meio ainda. Eles têm muita informação, muita informação. E vejo os alunos também, os estagiários no escritório, a turma jovem, muita informação. Mas pouca cultura. Pouca cultura. Eles sabem as coisas todas, sabem os detalhes, mas aquilo que tem carregado de carga valorativa, isso eles não sabem, né? Isso é uma pena. Isso é uma questão que quer dizer, que a literatura é um maná de valor, né? A boa literatura, que vai te permitir, por exemplo, distinguir o que é bom e o que é ruim, né? As pessoas falam, isso aqui gosto não se discute. Desculpa, claro que gosto se discute. Tem coisa que é cafona, tem coisa que é rude, tem coisa que é deselegante. Claro que gosto se discute, óbvio que gosto se discute. Tem coisa que não é legal. Isso aqui é feio, isso aqui não é bacana. Gosto se discute. E onde você vai aprender o que é certo e o que é errado? Na literatura. Quer dizer, claro, tem a questão familiar, que é um outro maná, né, fundamental, os seus pais, os valores que você vai trazer da tua família, das pessoas que você gosta, das pessoas próximas, os exemplos positivos, mas a literatura é um outro extraordinário professor, né? Então, por exemplo, para dar um exemplo definitivo, o Evangelho, a gente falou já do Evangelho hoje, o Evangelho tem muita informação cultural valiosa. O Bom Samaritano, né? O Bom Samaritano é uma passagem do Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas, vocês sabem, né? Era o Evangelho para os gentios, né? O Lucas era ligado a São Paulo, né, que estava na linha de evangelizar também os não-judeus. Então, o Evangelho de Lucas é um evangelho destinado a trazer para o rebanho quem não era judeu também. Então, é um evangelho que tem várias parábolas diferentes, tinha um outro propósito, o Evangelho de Lucas. E fala dessa parábola do Bom Samaritano, todo mundo conhece. Jerusalém era uma cidade muito rica, as pessoas iam e voltavam, e com muito dinheiro, né? E havia muitos assaltos na entrada de Jerusalém. Esse cara é assaltado, é largado, é surrado pelos bandidos e deixado à beira da estrada. Então, primeiro passa um religioso, né? E o religioso cruza a rua e não ajuda o judeu religioso, e não ajuda o samaritano. E é interessante também, eu não falei, mas Samaria era uma cidade que ficava perto, e os judeus tinham muito preconceito com Samaria, porque Samaria tinha desbotado as regras religiosas, ela adotava outras coisas, já não seguia um judaísmo firme, ela fazia várias coisas. Então, eles achavam os caras inferiores. Tá? Então, esse cara inferior, supostamente, é que tinha ficado surrado no meio da estrada.
E aí o levita cruza. Aí passa um Cohen, um nobre judeu, que faz a mesma coisa. E aí passa, aí passa um samaritano, que era esse cara que não supostamente o sujeito desprezível. Esse cara pega o sujeito que está batido, surrado, leva para uma estalagem, paga a estalagem do cara, ajuda o cara, né? E aí Jesus pergunta quem agiu certo, quem agiu bem. Aí, obviamente, que o religioso, o nobre, não agiram bem. Quem agiu bem foi o samaritano. E a mensagem que ele quer passar com isso é dizer o seguinte: olha, cara, não importa quem você é, não importa o título que você tenha, se você é rico, o importante é o que você faz. Esse é o que é importante, é a tua conduta. E é uma mensagem linda, linda, né? Fortíssima. O Shakespeare vai repetir essa mensagem lá no discurso do Henrique V, e a literatura, a boa literatura, traz esse tipo de ensinamento cultural, que são esses valores, o que é importante e o que não é importante, o que é certo e o que não é certo. E a literatura, a boa literatura, é carregada desses valores. Então é muito, muito importante, né, um profissional de direito que vai tratar desses temas ter essas coisas presentes, vai ser um melhor profissional. E aí, essa história que eu, encerrando aqui, que a nossa educação, verdadeira educação é essa educação é importante. Claro que a educação científica ela é muito relevante, ela é fundamental para você ser um bom aplicador de direito, mas sem antes ter essa base humanística, você fica muito, muito perdido. E aí, só para terminar mesmo, eu queria dar umas sugestões aqui de como ler e o que ler, e eu sou um leitor ávido, tá? Eu leio um montão de coisa e fico lendo o dia inteiro e eu adoro ler. Mas aí algumas coisas que eu sugeri para vocês, que devem gostar de ler também, que é o seguinte: a primeira coisa é não brigar com o livro. Se você não gostar do livro, joga o livro embora. Não importa, não insista no livro, não tem essa preocupação, né? E tem livros que têm o seu tempo também, né? Tem livros que você tem que ler jovem. Um livro que mudou muito minha vida, que eu adoro, é O Senhor dos Anéis. Eu li quando eu era jovem, várias vezes eu fui ler com 30 e poucos anos e não foi a mesma viagem. O Apoio do Campo de Centeio, o livro que você lê jovem, é difícil, tem livros que você tem que ler em uma determinada época. Proust, por exemplo, também lê com 18, 20 anos, é uma perda de tempo. Ele tem uns livros. E também você, que você vai mudando, né? Uma coisa legal é adquirir livro, ter o livro, né, físico, né? Eu acho que aquele prazer de encostar no livro, anotar o livro, né? É um prazer diferente. Essa relação física, eu acho que eu gosto bastante. O cheiro da ligina, assim, tudo aquilo eu acho que é construtivo. Não tem nenhum problema se ler mais de um ao mesmo tempo. Um livro descansa o outro, não tem nenhum problema. O autor é legal. Se você gosta de um cara, é legal você ler vários livros desse autor, né? Lá, Gabriel Garcia Marques, gostei, porque quero ler várias coisas. Goethe, gostei do livro, quero ler outra coisa. Machado de Assis, essa. É muito legal você ter uma familiaridade com o cara e perceber o caminho que ele foi. Não tem nenhum problema em reler livro. Aquele livro é legal, porque, ainda voltando, quando você tem um autor que você curte, é legal que você vê como é que o cara foi avançando. Você vê o cara amadurecendo, você meio que viaja com o cara. Você fica mais íntimo dele, é uma experiência muito legal. Aquele livro é uma delícia, você encontrar um velho amigo. Às vezes você tem decepções, às vezes você percebe coisas diferentes. Tem livros que você tem que ler muitas vezes mesmo. Assim, faz parte da experiência ler mais de uma vez. A gente falou de Hamlet. Hamlet é um livro que é uma história que, se você ler várias vezes, você vai entender várias coisas diferentes dela. E são experiências legais. A leitura é um hábito, como escovar o dente. Que quando eu tinha pequeno, a mãe tem que forçar você a escovar o dente, a tomar banho, que você não quer tomar banho, que você acha que não quer ir. E depois você percebe a beleza de tomar um banho. Não sei vocês, mas eu, assim, tem dias que antes de eu tomar o banho, escovar o dente, eu não sou ninguém, né? Deixa eu tomar banho aqui, deixa eu me limpar, né? E leitura é mesmo assim. É legal você anotar o que você anotou, a lápis, o que você anotar dos livros, depois você tem uma memória. E aí a última coisa que eu ia sugerir a vocês é ler os clássicos. Dá uma chance para os clássicos, né? Porque os clássicos eles trazem muito ensinamento e é o amálgama mesmo da nossa civilização. Vai ter uma coisa curiosa que nós vamos viver, tomara, e um pouco curiosa, que vai ser o que vai ser amanhã, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu falo aqui da minha família. Meus filhos são 3 adolescentes, já saem da adolescência. Cada um tem o Spotify deles. Cada um vê a série deles. Cada um lê o livro deles. Quando eu era jovem, meus pais, né,
compravam um disco do Roberto Carlos, que era um clássico, né, no final do ano, e botavam na vitrola e todo mundo ouvia o disco. Não tinha essa, era uma vitrola na minha casa. Todo mundo ouvia aquele disco. Se saía um filme, a gente ia ao cinema, era aquele filme. E todo mundo via o filme. Quando tinha um livro assim, Humberto Eco, O Nome da Rosa, todo mundo leu a capa daquele livro naquela época, porque foi um super best-seller. Hoje é diferente. E o problema disso é que, às vezes, as coisas que a gente falava, ou via a mesma novela, só tinha uma novela para ver, na verdade, as pessoas riam das mesmas coisas e tinham a mesma base cultural. E aquilo não nos unia, porque você acabava... As piadas faziam sentido para todo mundo, porque você era uma coisa só. A comunidade se envolvia ao redor daquela cultura. Isso não vai ser verdade daqui a 15, 20 anos. Né? Eu vejo na sala de aula, eu sou professor universitário há muitos anos, é mais difícil você ter um elo comum. É muito mais difícil hoje. Hoje, cada um tem a turma do Game of Thrones, tem a turma do, sei lá, outra série, sei lá, do The Witcher, tem a turma do, sei lá, e cada um tem uma história. Então, hoje é mais difícil você ter... Se bem que Game of Thrones, vamos combinar, graças a Deus, foi um mainstream também, né? Todo mundo deve ter visto, ou se não viu, deve ver, porque é brilhante. Mas até porque o cara fez aquilo com base na história da Inglaterra, o George Martin e Shakespeare pra caramba, né? Quer dizer, que ele não estava... Mas fora isso, os mainstreams estão cada vez mais rareados, né? Você tem menos coisas que são mainstreams e coisas... Então, de novo, os clássicos, eles são importantes porque eles nos unem, né? Então, eles fazem com que a nossa conversa ela tenha mais coisas em comum do que e a gente sentir o pertencimento, né? Que a sociedade ela se une atrás ou ao redor dessa cultura. Bom, desculpa, eu cruzei um pouco a linha aqui, eu passei um pouco do tempo, foi o melhor que eu pude, eu me contive aqui, porque várias vezes eu queria seguir por uns caminhos aqui, mas a gente não ia acabar nunca só com 10 minutos de atraso. Mas, de qualquer forma, obrigado. Eu não sei se vocês querem falar algum tema. Eu tenho aqui, na verdade, também uns 10 minutos mais para conversar com vocês, se vocês quiserem. Professor, nós temos que agradecer pela excelente aula, maravilhosa, trazendo uma visão panorâmica, fazendo essas ligações do direito e literatura, que só o senhor consegue fazer com tanto brilhantismo. Eu agradeço muito mesmo. Eu queria aproveitar, então, esses 10 minutos para abordar um outro tema que o senhor, esse tempo, comentou, a respeito do livro do Philip Roth, A Marca Humana. Eu acho que ele é um livro muito interessante, porque ele aborda a questão da cultura do cancelamento, que hoje em dia é uma coisa que nós vivemos muito. E ele próprio, né? O próprio Philip Roth está vivendo isso, né? Que é um gênio, eu adoro o Philip Roth, né? Máximo. Isso. Eu queria que o senhor abordasse um pouco esse livro, porque eu acho que ele é muito interessante, né? Porque acho que quando ele escreveu esse livro, acho que nem estava tão em evidência essa cultura do cancelamento, né? Rafael, é verdade, ele foi meio visionário nesse negócio. Esse livro é um livro muito legal. O Philip Roth é um cara muito legal, tá? Esse é um cara que vale a pena ler um livro, se vale outro. É um cara muito bacana aí. Hoje está sendo cancelado, né? Enfim, mas ele é um cara muito interessante. Nesse livro, esse professor chamado Coleman Silk, ele dá aula numa escola e tem 2 alunos que não aparecem nunca. E então, num dia, ele pergunta o seguinte: vem cá, esses 2 caras, eles vêm mesmo, eles são fantasmas. Essa palavra que ele usa a palavra spook. E spook tem uma conotação racista nos Estados Unidos, porque era como a turma lá do Sul, lá, barra pesada, racista, tratava os negros. E não sabia, mas aqueles 2 alunos eram negros. E por conta desse comentário dele, ele começa a sofrer o cancelamento, que o Rafael falou, e ele começa a ser perseguido. E ele, ao contrário, era um cara que era absolutamente favorável à inclusão, enfim, mas acaba tendo que sair da escola e refazer a vida dele. Drama para a família dele, esse cancelamento que ele recebe. E aí, como o Roth é um cara inteligente, a história não para por aí. Eu não vou falar muito mais, tá, Rafael? Porque a história é brilhante, a virada que a história dá. Mas, assim, isso é uma outra coisa, enfim, estou falando aqui com vocês, eu acho que esse ultra,
essa sensibilidade excessiva que as pessoas têm hoje, eu acho que, eu vou falar uma coisa aqui, vou ser cancelado talvez, mas eu acho que eu acho que, assim, não quero ofender ninguém, evidentemente, mas assim, é o refúgio dos medíocres, na verdade, tá? Porque é óbvio que a gente tem que ter, e ainda mais no Brasil, muito injusto como é o nosso, uma consciência de que a gente quer melhorar e de que há uma série de injustiças sociais no Brasil, e é óbvio que a gente tem que estar comprometido em mudar isso. Mas as pessoas também, e um cuidado muito grande, né, em fazer um comentário que seja agressivo, porque, obviamente, as pessoas de bem, eu procuro ser um cara de bem, imagino que todos vocês, a gente não quer ofender ninguém, não quer fazer mal a ninguém, a gente quer melhorar. Mas, assim, por outro lado, às vezes fala coisas que não tem nenhuma conotação, mas a pessoa percebe, mas isso aqui tem um racismo, isso tem um machismo, isso tem... Poxa, pelo amor de Deus, desculpa, não é objetivo. Eu sou professor universitário há muito tempo, e eu vejo cada vez mais histórias bizarras mesmo, de colegas que são cancelados por uma situação que, se você, pelo amor de Deus, gente, um pouquinho, sabe, não houve aqui uma intenção errada. Está todo mundo de mão dada, a gente está preocupado em melhorar a sociedade, mas se a gente criar uma sociedade tão vigiada que ninguém possa fazer um comentário que, por exemplo, você comentar que alguém está com uma roupa bonita, já não pode. Ah, pô, bonito o teu colar, não pode mais. Então é muito doido, a gente está vivendo, a gente fazer um comentário, e se essa pessoa tiver uma outra raça, aí já pode ter uma outra conotação, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente está, a viagem aqui é uma viagem que eu acho pouco tolerante, eu não gosto, sabe? Esse livro dele é muito legal porque traz essas questões, assim, essa hipersensibilidade que acaba impedindo que haja uma conversa, né? Até o bom humor, assim, até o carinho possa ser externado, ou uma admiração legítima. Acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de bom senso, às vezes, né? E eu estou dando, tem várias histórias assim, incríveis. Eu entro, mesmo aqui com vocês, e eu acho que eu não fiz nenhum comentário que não fosse... por exemplo, eu fiz um comentário hoje, né? Eu falei que o Proust falava que as mulheres bonitas, que deixava os homens bonitos para as mulheres sem criatividade. É uma brincadeira, é o Proust que falou isso. Eu não estou aqui fazendo não é machista, é uma brincadeira, entendeu? Então, isso é o tipo da coisa que me preocupa um pouco. Eu estou aqui falando com vocês. Acho que a gente tem que ser mais inteligente do que esses preconceitos bobos, sabe? Claro que a gente tem que estar atento aos preconceitos, a sociedade avançou nisso. A gente tem que brigar por ter uma sociedade mais equalitária, uma sociedade mais justa, uma sociedade bondosa, uma sociedade inclusiva. Isso tudo a gente tem que brigar junto. Mas, enfim, de novo, Nelson, você quer falar? Desculpa, Nelson, vai ser um prazer te ouvir. Bom dia, professor, tudo bem? Prazer. É um prazer, uma honra estar aqui escutando essa manhã. Achei muito interessante a sua exposição, né? O senhor abrangeu muitas obras, né, que ficam aquém até de ser possível comentá-las, porque, por óbvio, não li todas, né? Mas eu gostaria, né, apenas de me apresentar, né? Sou colega do Rafael, aí, procurador do município de Porto Alegre, né? Fiz o meu mestrado em Direito, iniciei um mestrado em Letras, que legal, em Literatura, né? Acabei não evoluindo, apesar de ter escrito um texto, um artigo, vamos dizer assim, sobre o julgamento de Nuremberg, né? Porque isso era um dos pontos que eu gostaria de conversar com o senhor, de até lhe ouvir. Você, Nelson, me chama de você. A gente está aqui entre uma conversa de amigos aqui, sem formalidade. Tá bem. Que vamos dizer assim, especialmente dois pontos, né? Tem uma autora que sempre me fascinou muito, que é a Martha Nussbaum.
E a Marta, ela tem alguns escritos, obras, né, sobre a teoria das capacidades, em que ela expõe, né, o que ela entende necessário à educação jurídica, né? Ela fala, então, sobre o autoexame socrático, que é algo que falta muito, né, na contemporaneidade, né? Até mesmo pelos pensamentos ideológicos, a polarização que nós vivemos, né, hoje em dia. Aqui no Sul a gente fala muito, né, na grenalização, né, que existe, né, ainda mais na política. Então, essa necessidade do aluno ter uma humildade, né, para absorver o conhecimento, né, de todas as fontes possíveis, né? A questão, né, do cosmopolitanismo, né? Ou seja, a pessoa se entender como cidadão do mundo, e isso é algo que a gente agora até pode ver, né, por conta da guerra da Ucrânia, né, que todo mundo está se sentindo lesado com a atuação que está ocorrendo lá, né? Então, esse interesse pelo outro, né? Interesse pelo diferente, interesse pelas outras culturas, interesse pelas outras línguas, né? A necessidade de a gente ter mais de uma língua para poder se comunicar com as pessoas nesse mundo que, por mais que se diga agora, né, que haja agora uma possível ruptura da globalização, isso eu acho que é um retrocesso que dificilmente vai acontecer. E, por fim, para entrar na sua exposição, a questão da imaginação narrativa, que isso é algo que a gente só adquire com base na leitura, né? Na necessidade de a gente, né, adquirir o conhecimento, né? Referindo, né, na sua exposição, o nome da minha filha chama-se Bibiana, né? O senhor, né, deve saber por quê, né? Então, era só isso que eu queria, né, colaborar com a sua exposição, acrescentar, né? E dizendo que hoje, né, por conta de algo próprio da modernidade, eu estou sendo muito influenciado por séries, né, tal e qual Game of Thrones, como o senhor referiu há pouco. Tá? Então, queria lhe agradecer e somente tecer essas palavras para colaborar com a sua exposição. Perfeito. Obrigadíssimo, Nelson. Eu li pouco da Marta Nussbaum, mas você sabe que você falando agora eu vou até rever aqui, porque realmente ela é uma pensadora interessante, né? Obrigado a você pela referência. Não, professor, agradeço ao Marisco pela manifestação também. Algum residente tem algum questionamento? Eu queria só dizer que eu adorei todas as dicas do professor, boa parte, felizmente, eu já li. Boa. E o livro que eu gosto muito, que eu acho que quem é do direito deveria ler, principalmente os alunos dos primeiros, digamos, anos da graduação, é o livro O Sol é para Todos. Eu acho que é um livro sensacional, é um livro que deveria ser leitura obrigatória. Você sabe que a Harper Lee, ela fez esse livro jovem, né? A autora. Ela morreu há pouco tempo. Ela fez o livro jovem e aquela desgraça do primeiro livro ser um livro que estoura, porque depois o autor fica meio refém do sucesso do livro, né? E ela faz esse livro, faz um filme em seguida, o Gregory Peck faz o cara, e aí é um gostoso, e ela nunca mais conseguiu fazer nada depois disso, direito. E ela tem uma vida toda estranha também, enfim, e aí lá no final, o advogado dela, o sacana do advogado dela, arruma um livro The Watchmen, eu acho, que é o livro dela. Eu até li o livro é muito ruim. E aí é um livro que ela pega esse personagem, de novo, do Atticus Finch, que é esse cara, esse advogado, e dá uma outra visão para ele. É um livro todo errado, virou um best-seller, porque, imagina, o To Kill a Mockingbird, Sol para Todos, foi um livro que apaixonou gerações, né? E aí esse livro que foi uma briga, porque um grupo de herdeiros dela, de assessores dela, não queria que lançasse o livro, então uma briga judicial para ver se esse livro saía, acabou saindo, e é um livro que eu não recomendo, e recomendo imensamente que vocês leiam o primeiro, que é
como o Rafael falou, um livraço, um livro lindo sobre o papel do advogado, do ser humano, de uma forma geral, né? É um livro lindo. Professor, então, queria mais uma vez agradecer por ter aceito o nosso convite. Foi uma grande honra para a PGM ter recebido o senhor aqui. Espero que em breve eu possa convidar o senhor para comparecer presencialmente aqui em Porto Alegre para continuarmos esse bate-papo sobre direito e literatura, para falar, de repente, um pouco também de direito civil, que também o senhor é professor de direito civil, né? O Código Civil de 2002 completou recentemente 20 anos, então, quem sabe podemos, outra hora, fazer um bate-papo a respeito dos 20 anos do Código Civil de 2002. Mas, então, muito obrigado. Agradeço também a presença dos residentes e do público interessado no assunto. Professor, quiser deixar um recado final? Não, eu só agradecer imensamente o convite. Foi um prazer essa manhã de sexta-feira estar com vocês. Enfim, um assunto muito agradável, inspirador. E, enfim, eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Muito obrigado e um ótimo fim de semana. Obrigado, então, pessoal. Ótimo final de semana.